Mas enfim, conseguimos nos encontrar. Que bom ver seu rosto assim. Desde Paraty, né? A gente só se vê pela internet aí, só pelas postagens suas, minhas aí. Boa noite. Boa noite. Estamos aqui. Eu quero fazer essas edições, né? Fiz com o Melquisedeque, acho que você chegou a ver depois, não foi? Você Sim, gostou, né? a live Do dele, gostei encontro. bastante. E tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Eu tô com o ventilador na minha cara aqui, Tô, praticamente. tô sim. Eu até tenho um ventilador aqui do meu lado também. Eu pensei até em aumentar ele, mas se eu aumentasse, não sei se ia ficar muito barulhento. É. O meu é fraquinho, mas assim, eu tô morrendo de calor. Tô no meu quarto, porque por conta do barulho, aí eu tenho que fechar aqui. Sim. Mas enfim, vamos ao que interessa. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso encontro com o poeta. Obrigada por ter aceitado. Sei que, né, você tem a sua vida, tem seu tempo, mas Uhum. ó, gratidão. Aí o pessoal tá aí mesmo para ver seu trabalho e já vamos começando. Eu quero que você fale quem é o Lucas Mariano Rosa, tá? Fala um pouco de você, se apresente. Então, meu nome é Lucas Mariano Rosa, tenho 26 anos, moro em Paraty, nascido e criado aqui em Paraty, e sempre gostei muito de escrever, de ler, sempre fui alguém que gostava muito de estudar na época da escola, sempre fui mais reservado, sabe? Mais tímido, não era muito daquela questão da bagunça, era mais ali naquele meu cantinho, com os estudos, com a leitura. E da minha adolescência surgiu uma vontade muito grande de ser um escritor. Eu sempre tive vontade, vendo ali, né, que eu estava gostando de escrever, de ler, de ter esse contato com a literatura, com a escrita, sempre teve a minha vontade de ser um escritor. Aí, só que isso, eu até conto no meu livro, conto para outras pessoas, que já é um sonho de 10 anos atrás. Há 10 anos, desde os meus 16 anos, eu queria escrever, queria publicar um livro, dizia para as pessoas, quando eu terminar o ensino médio, eu vou ser um escritor. Quando eu terminar a escola, eu vou ser um escritor. Só que naquela época eu não sabia como, né? Não tinha os parâmetros, não tinha as diretrizes, não sabia para onde percorrer. E eu acabei me frustrando, como todo adolescente, né, saindo da escola, e fui viver minha vida, fui fazer outras coisas, como aqui Paraty é um polo, assim, do turismo, fui trabalhar aqui com o turismo mesmo, ajudando os meus pais aqui, e só que os sonhos sempre ficaram ali dentro de mim, sonhos, as vontades, e do ano de 2023 para cá, que eu comecei a novamente ter contato novamente com os meus sonhos, voltei a escrever, que era algo que eu tinha parado um pouco, e voltei também à questão da faculdade, porque eu terminei a escola em 2015. Aí de 2016 para lá eu não fiz faculdade, eu acabei não conseguindo me encontrar ali em que faculdade fazer, onde fazer. Aí em 2023 para cá, tendo contato com a escrita novamente, porque eu participei de um projeto, foi um projeto na internet. Eu lecionava poesias, contos para outras pessoas ali na internet. E Ah, que legal. com o pouco que eu sei, né, com o professor, digamos, que eu estava sendo ali. Eu estava pesquisando e passando o conteúdo o que eu sabia para eles. Aí, vendo que eu estava dando certo, vendo que eles estavam aprendendo comigo, veio a vontade ali de cursar letras. Porque, tipo assim, Ah, que legal. porque assim, na escola eu nunca tive vontade assim de fazer uma faculdade de letras. Eu tive vontade de ser professor, mas não assim de português, não cursar letras. Mas ali aquele contato ali com eles, vendo que eu estava dando certo, a diretora do projeto até falando para mim: "Nossa, você tem tudo para ser um ótimo professor de português". Aí eu pensando assim, vou encarar, vou me ingressar na faculdade, vou me inscrever. Aí comecei a faculdade no ano passado, 2024, que começou justamente junto com o processo de escrita do meu livro, desse meu primeiro livro, que é Emoções através das Palavras. É um livro de poesia. Ah, até aqui, ó. Ah, que legal. Aí, E aí? só que no projeto
eu estava sendo apenas um professor. Eu não estava escrevendo, estava ensinando eles a escrever, porque isso também vinha muito da escola também. Agora eu vou desenrolar um pouquinho aqui o Pode assunto. continuar, a gente vai seguindo. Isso. É que na época da escola, como eu mencionei anteriormente, eu sempre gostei de ler e de escrever. Aí, com os meus 16 anos, eu estava no segundo ano do ensino médio. No ensino médio, a gente tem aquela área de literatura, para aprender Sim. sobre romantismo, parnasianismo e tudo mais. E eu, tendo contato com o meu professor ali de literatura, que ele dava aula de literatura e português. E ele lecionava o romantismo, principalmente ali. Só que ele ficou 2 bimestres falando somente do romantismo. Ele leu o livro inteiro. Nossa. Ele leu o livro inteiro da parte do romantismo que tinha no livro. E eu vendo aquilo ali, e eu me interessei muito por aquela estética, por aquele estilo, que as pessoas que de fora vão olhar, poxa, é algo assim muito mórbido, é muito frio. Eu li aquele eu me identificava. Eu gostava de ler, eu gostava de ver aquela estética e tudo mais. Aí teve um certo dia que o professor ele passou uma atividade, um exercício que valia ponto. O romantismo, como você sabe, como professora de português, ele tem 3 vertentes, né? Aí ele passou um exercício para a gente fazer uma poesia para cada vertente do romantismo. Aí Legal. o meu contato com a poesia foi justamente aí. Aí eu lendo o livro, lendo as poesias dos outros autores, Álvares de Azevedo, que para mim é um gênio, e fui lendo e fui fazer as minhas poesias, os meus textos. E, inclusive, eu tenho até uma aqui, que depois eu até publiquei ela, uma dessas poesias da escola. Até publiquei ela em uma antologia em específico. Eu fui fazer e depois, no dia da apresentação do trabalho, eu, como tímido, né, não recitei as coisas. O professor que teve que recitar por mim. Aí o professor foi lá, ler a minha poesia na frente de todo mundo. Aí os alunos falaram assim, principalmente a segunda poesia que fala do ultrarromantismo, a segunda vertente do romantismo. É. Nossa, mas você que fez isso? Você não pegou na internet, não? Aí o professor falando, eu vi ele fazendo aqui na minha frente no dia que ele estava fazendo, ele até mostrou para mim, e ficaram naquele auge, assim, poxa, você que escreveu isso, tipo assim, a poesia da primeira fase e da terceira fase até que não ligaram muito, mas a segunda fase eu coloquei muitos sentimentos ali. Muitos Nossa. sentimentos, que era algo assim, Você foi aquela coisa. ultra romântico. Porque é algo assim que eu achava muito interessante, sabe? Esse sentimento assim de tristeza, melancolia, morbidez, sabe? Tanto que depois que eu terminei a escola, eu continuei escrevendo poesias, mas poesias desse estilo do ultrarromantismo, sabe? Eu até mostrei para outras pessoas, e outras pessoas falavam, as pessoas que não entendiam, né? Eu estou preocupado com você. Você está com depressão. Desculpa, tive que ir alto. Eles não entendem de poesia, né? Porque aquele estilo mexeu muito comigo. É algo que eu gostava muito de ler, aqueles poetas, aquela, aquela estética. É o que me despertava muito interesse. Aí eu escrevia. Só que, quando eu fui escrever o meu livro, que é esse Emoções através das Palavras, eu pensei assim, eu não vou colocar poesias mórbidas, frias. Senão ninguém vai querer ler. Desse jeito. Aí eu pensei assim, eu não vou colocar isso porque ninguém vai querer comprar. Imagine eu saindo nas ruas para oferecer meu livro. É um livro que fala sobre morbidez, sobre tristeza, sobre morte, sobre melancolia, imagina. Aí eu fui fazer sobre, aí eu fui escrever sobre outras poesias no processo do meu livro. Aí em 2024, retomando 2024. Ali, num dia qualquer, rolando o feed do Instagram, fui ver assim aqueles editais de editoras independentes falando assim, Sim. envie o seu material
para o nosso edital, vamos fazer uma antologia sobre amor, sobre saudade, sobre alegria, sobre determinados temas. Eu vi aquilo ali e pensei assim, poxa, sempre gostei de escrever. Vou retomar a escrita, que já tinha parado há um tempo. Aí peguei, separei alguns editais que me interessavam e fui escrevendo. Tanto que alguns desses poemas estão nesse meu livro. Poemas que falam sobre amizade, sobre saudade, sobre essas coisas assim. Temas assim que são Sim. mais escancarados. Aí eu fui escrevendo e depois pensei assim, poxa, ainda dá para fazer algo aqui, ainda o Lucas, poeta, ainda está aqui. Aí eu Aí. fui vendo outro edital, aí eu fui me interessando, fui me inscrevendo, aí eu pensei assim, tá dando certo, né? Eles estão aceitando os meus poemas, estão aceitando as minhas poesias, estão aceitando o meu trabalho, eu estou vendo eu tô escrevendo e estou gostando do que eu estou escrevendo. Pensei assim, eu sempre quis escrever um livro, sempre quis ser um escritor. Vou pegar agora, vou escrever igual um maluco, porque o processo da escrita desse livro, ele começou de final de janeiro para fevereiro de 2024. No final de maio, eu já tinha terminado tudo. As Nossa, 80 dias. De tanto que uau, veio aí, aquela poeta. de Deixa escrever. eu abrir um parênteses aí. Aí, poeta. O poeta do momento é meu aluno da poematerapia. Ele já está com quase 100 poemas aí, ó. Olha o trajeto dele. Continua. Aí aquela vontade é muito grande como eu falei, de escrever, de fazer um livro, publicar um livro. Aí eu vendo ali, né, que era acessível fazer um livro, publicar um livro, porque eu pensei assim, para fazer um livro, para ser um escritor, eu tenho que sair daqui de Paraty, ou ir para o Rio de Janeiro, ou ir para São Paulo, ou fazer uma dessas faculdades, assim, jornalismo e tudo mais, ser o inteligentíssimo na área para poder escrever, para poder publicar. E também tem a questão da editora também, né? Porque antes de eu fechar com essa editora, o nome da editora é Contos Livres, que publicou meu livro, uma editora independente de São Paulo. Eu tinha entrado em contato com outra editora, uma editora, não sei se você conhece, HarperCollins, É, eu já ouvi falar. uma editora famosa, assim, eu até entrei em contato com eles. Eu não sei se eu posso falar aqui sobre isso. Posso, Não sei. meio Se polêmico. não for nada ruim, pode falar. É ruim. É porque eu não sei se eu posso ficar falando. É, agora já era, já falou o nome. É que eu sou ariano, signos diários. Aí quando eu começo a falar, começa a minha. É, vai fazendo uns links assim, né? Continua, Eles, continua, vamos lá. eles falaram assim, porque era já o que eu imaginava antes. Eles falaram que eles não poderiam publicar o meu livro assim, eles não aceitavam escritores independentes, como acho que qualquer outra empresa ou qualquer outra editora grande. Eu tinha que entrar numa agência, levar meu livro até essa agência, meu material e tudo mais, ter toda aquela assessoria para depois fazer toda aquela ponte e tudo mais. Eu pensei assim, né? Aí eu pensei assim, poxa, é realmente o que eu pensava antes, por isso que nunca deu certo. Aí eu fui o caminho das editoras independentes, que eu estava ali trabalhando, enviando meu material, enviando as minhas poesias para os editais, eles estavam aceitando, e ali, entre aquelas que eu estava trabalhando, eu selecionei algumas que eu tinha me agradado com relação ao material, a capa, a folha e tudo mais, o processo de, do desenrolar do livro. Enviei meu material, fiz os orçamentos, e entre aquelas ali que eu tinha enviado material, essa do Pontos Livres é a que mais me agradou naquele momento. Tanto que, não sei se Legal. você percebeu, é uma capa assim um pouquinho mais durinha, a, a, Sim, a, sim, percebi. e tem essa Pode diagramação aqui, falar. É, sim. esses Uma desenhos. das coisas que me encantou no livro, né? A diagramação é muito bonita. Então, isso que me encantou, e no processo de escolha da editora, que eu tinha
trabalhado com eles numa antologia anterior sobre gratidão, e eu vi aqueles desenhos no livro, eu pensei assim, achei bonito, né? Tanto que outras pessoas elogiaram o meu livro. Ah, é um livro bom, não cria orelha fácil. Você pega até aqui a lombar dele, é tudo assim, tem um detalhe assim, escurinhozinho assim, ó. Sim, muito bonitinho. Não é aquela folha em branco sem graça, sabe? Sim. Você gosta de estética, você também. Você gosta da estética, né? Não só do texto. Nossa, assim, essa história é muito legal. Quer continuar aí ou quer que eu dou uma parada aqui e dou uma quebrada? Tanto que no processo da capa eu falei assim, eu quero algo assim bem chamativo. Algo assim bem desenhado, bem colorido. Aí eles fizeram, de acordo com o que eu falava, eles acabaram fazendo e me enviando, eu dava o aval e até que deu, deu certo. Aí terminei o processo da escrita em final de maio. Junho, julho foi o processo de desenvolvimento do livro, diagramação, produção e tudo mais, e final de julho para agosto já estava com o livro em mãos. Nossa, e assim, setembro você estava lá no Paraty. Livro fresquinho, né? Gente, deixa eu falar com vocês aqui que a gente começou conversando. Eu conheci o Lucas, né? Num concurso que a gente estava junto lá, Primavera Paraty, na segunda edição, não é isso? Se eu estiver errado, você me corrige. Você já tinha participado da primeira, né? Eu já Na primeira edição você tinha tinha participado? participado da Eu primeira. não, eu fui a primeira e ganhei, né? Ganhei do Lucas. Não esperava, só para brincar, tá? Só para brincar aqui. Mas assim, o Melquisedeque, o outro também que eu entrevistei, a Bárbara Emanuele, que eu fiz no outro Instagram, fiz um vídeo com ela. Já trouxe a Bárbara aqui no Rio, na escola que eu trabalho. Ela levou o livro dela, ela também tem um livro maravilhoso sobre questões raciais, né? E assim, a gente se encontrou lá em Paraty, na Primavera Paraty, dia 28, né, de setembro de 2024. Olha, o livro dele estava fresquinho, gente. Tinha acabado de praticamente, né, de estar toda aquela parte do livro pronta. Mas lá a gente não conseguiu se ver muito, porque Sim, choveu, né? Acabou a luz, aí um grupo foi pro acabou. restaurante, o outro não foi comemorar, depois a gente se perdeu lá. Uhum. E eu vim embora no outro dia. E depois a gente foi convidado para fechar a tampa da Flip lá, não foi? Aí sim eu pude ter contato com o Lucas e poder adquirir aqui, ó. Até brinquei que eu ganhei metade do livro de uma amiga. Lembra que a Gláucia me deu a metade? Não tem vergonha de falar. E eu paguei outra metade e eu trouxe o livro do Lucas. Fiquei muito feliz. Eu uso. Pode perguntar para o Poeta do Momento, no curso que eu tenho de poematerapia. Eu uso alguns textos seus, a gente faz análise, é muito legal. E aí foi nesse momento que a gente conheceu o Lucas. Deixa eu só ler um comentário aqui da Elane Trança. Desculpa, Elane, não deu para te falar com você logo de cara, que eu estava deixando o poeta falar, porque o momento é dele, né, também. Que tudo. Essa eu consigo acompanhar, porque na outra ela não conseguiu, mas ficou gravada, né? Um pouco. Que explosão de gente linda nessa tela. Obrigada. E aí aqui ela continua. Que lindo. Isso mesmo, aprendizado guardado é ignorância. Ou seja, a gente tem que. Algum momento aí que você falou alguma coisa, a gente estava falando, ela comentou. Temos que expandir. Parabéns, seu lindo. Então, é isso aí. Você não tinha que ter guardado nada e tinha que mandar assim, jogar para o mundo mesmo. As pessoas têm que ler a sua poesia. Chegou mais gente aqui, estou acenando, tô. Seja bem-vindo, Eduardo, Angélica. Tá? Então, vamos continuar. Você já falou a beça do seu livro, né? Você até pulou algumas. Eu estou aqui para não me perder. Você já se apresentou. Mas aí, nesse momento, a poesia entrou na sua vida, né? Já era um desejo de criança e que você protelou, né? Esse dom, acredito que é um dom que Deus te deu, assim como é para mim. Eu escrevo sobre qualquer tema, parece mentira isso. Mas, assim, é um dom que eu também fiquei guardando muito tempo. Eu sou professora de língua portuguesa, de literaturas. Eu brinco aqui, eu falo, gente, eu me esqueci que eu era professora de literaturas. E a literatura me levou por esse caminho, nos momentos que eu também passei por algumas situações na minha vida que eu tive que jogar no papel. Eu falo sempre nas lives anteriores aí, por isso que eu usei o conceito de poema-terapia, que não é a terapia, lógico, não substitui nenhum profissional de psicologia, longe de mim, mas é terapêutico escrever. Né? Tanto que as pessoas lendo o seu texto pensaram que você estava em depressão. Olha a noção da coisa, né? Porque eles não entendiam o estilo que você adotou. Mas se você olhar esses poetas, realmente eles viveram algumas situações que fizeram com que eles se enveredassem por esse caminho. O meu estilo é meio eclético, né? Eu escrevo sobre tudo. Mas é muito interessante isso.
É onde a poesia surgiu. Eu vejo muitas suas postagens. Agora eu queria, assim, antes da gente entrar no próximo assunto, que tem pouca coisa aqui pra gente falar, eu quero deixar você à vontade mesmo. As perguntas foram só pra gente ter um norte e você já tá seguindo bonitinho. É, eu vejo muito seus status, mas você gosta de matemática, você gosta de física, você gosta de astros. Que Lucas é esse, além da poesia? Além, ó, aí tá fora do script, tá, gente? Que Lucas é esse? Explica pra mim. Então, é justamente o Lucas do ensino médio, da mesma época do Lucas que queria ser escritor. Porque, assim, Nossa, como eu falei para você, eu sempre quis ser um escritor, mas eu nunca tive vontade de ser professor também, mas nunca tive vontade, sabe, de cursar letras e ser um professor de português. Nunca foi meu sim. objetivo. Tanto que eu vou falar aqui para você, não sei se você vai se decepcionar um pouco, eu não estou gostando muito da minha faculdade. Eu sempre, Sério? eu sempre gostei muito, assim, eu sempre gostei muito mais de matemática, de exatas, de física, do que de português. Nossa. A decepção aqui, para qualquer pessoa, professor de português. Uma vez, Ai, meu Deus. teve uma Não, vez que veja eu fui em nas suas postagens, você botando, você coloca isso nas suas postagens. Por isso que eu tô te provocando, porque eu já vi você colocando isso nas suas postagens. Ah, eu gosto disso aqui. Ah, quer dizer que você não era a sua praia, né? Não, não, é tipo assim, eu tô fazendo a minha faculdade, já tô no terceiro período da minha faculdade. Começa a me dar um nervoso, porque é só texto, 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 texto. Eu tô com vontade de fazer conta. Nossa, engraçado, né? Tá vendo como é que a vida leva a gente por caminhos, né? A minha cabeça sempre foi muito mais para essa questão de números, sabe? De você olhar para o número, eu olhava para aquelas contas e já sabia o que era para fazer. Agora, o português, você tem que decorar aquelas regras todas. Aí tem que ler o texto. Aí tem que interpretar. Aí não sei o quê. E não sei o quê. Aí, ia até falar uma coisa que eu acabei esquecendo. Eu vou falar sobre outras coisas depois. Eu vou falar. Teve a Tá. questão que eu fui na escola, quando eu fui vender meus livros para os professores, oferecer. Tinha uma professora de português que, nossa, é de Paraty, teve um livro, ela ficou totalmente encantada comigo. Aí depois eu falei para ela, a matéria que eu sempre mais gostei foi física. Sabe a cara da pessoa quando diz decepção? Ela, ela falou assim, eu falei, mas tem uma outra matéria que eu gosto, que eu sempre gostei mais. Ela falou, é literatura? Eu falei, é física. Ela, hã? Mas Não, vou sempre. te falar, eu já dei aula de física, de química, de biologia. Eu dei aula para jovens e adultos. No EJA, a gente, porque se você tiver uma habilitação, né, uma licenciatura, você pode dar aula de tudo. Eu fugi da matemática, fiz letras para eu nunca ter contato. Aí eu caí lá no EJA. Fiquei o quê? Quase 5 anos dando aula de todas as matérias, todas, sociologia, filosofia. Ah, isso Aí aí. eu tive que aprender, né? Eu acho que, por isso que a gente não pode reclamar, a gente não pode dizer dessa água não beberei, porque a gente não sabe por quais caminhos, né? Época eu aceitei, nem minha amiga me levou e eu caí de paraquedas assim, na aula de física. Na primeira minha aula era aula de física. Tive que estudar, lógico, né? Porque relembrar isso no médio, mas a minha formação. Aí os alunos começaram a rir quando eu comecei a dar português, né? Eu estava toda animada. Ah, agora eu entendi que a professora é de português, que nesse instituto particular a gente podia dar todas as matérias. Mas é assim mesmo. Mas assim, você como que eu posso dizer? Um cara de exatas, você é ótimo na literatura, cara. Aí eu não sei como é que eu te explico isso. Aí nem Freud explica, tá? Isso aí é dom. Então, como, Entendeu? uhum. Como eu falei para você, eu sempre gostei muito de escrever, mas assim, no ensino médio também, na mesma época que eu falava que eu queria ser escritor, eu falava para as pessoas assim, eu quero fazer física, eu queria fazer faculdade de física. Só que também, questões, tudo mais, acabei não conseguindo fazer. Aí também, do ano passado para cá, tendo contato com esses sonhos novamente. Aí, como que eu posso falar? Reacendeu a chama da vontade de estudar física ali junto. Eu até pensei um tempo atrás em abandonar o curso de português e trocar para física. Sério? Não, não vou te julgar, não. Vou te julgar, não, que hoje é o teu dia. Eu encontro com o poeta. Não posso te julgar, não, para você poder voltar. Mas ainda estou meio com dúvidas, assim, não sei se troco, não sei se não troco, não sei se
espero acabar uma para depois fazer uma outra, ou se eu mais para frente eu acabo fazendo as duas ao mesmo tempo para ver, porque, tipo assim, eu tô com medo de trocar e depois me arrepender e pensar assim, poxa, se eu tivesse continuado na outra, que às vezes... O menino indeciso. Quantos anos você tem mesmo? Quantos anos? Quantos anos? 26. 26. 23? 26. 26? Ah, olha só, muito novinho ainda. Você tem muito caminho pela frente. Você pode fazer todas as faculdades que você quiser. Mas olha, muito interessante, mas vamos para o que interessa, tá? Você não vai declamar aqui uma coisa de física, você vai declamar algo, né? Ó, o poeta do momento falou aqui, nunca é tarde. Deixa eu ler aqui o que ele falou para a gente. Nunca é tarde para seguir os seus sonhos. Não seguir pelo medo, simplesmente. Aí, poeta, você está falando para você mesmo, né, também. E a Jaqueline, a sua amiga, Jaqueline Pontes, o livro do Lucas é maravilhoso. Ela falou lá, boa noite, meu querido amigo, porque a gente aqui a gente não consegue. E tem uma linha aqui, não sei se está aparecendo para vocês, mas para mim aparece. Mas tá tranquilo, tá? Vamos seguir. Você já falou do livro, né? Falou dos seus gostos, né? A questão de ser poeta veio no início da juventude, depois a chama se reacendeu. Você queria, na verdade, você é aquela coisa, né? Todo mundo tem que ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Você já escreveu um livro. Já plantei Não é árvore. isso? Já plantei árvore. Quê? Já Já plantei plantou árvore. árvore. Se falar de pezinho de feijão valer, ou o alpiste na casquinha do coco, que a gente faz com as crianças, que eu também já fui professora de infantil. Se isso valer, eu também já plantei uma árvore. De filho eu já tenho, você não, né? Você é novinho. Vamos lá. Eu quero agora que você mostre agora o livro por dentro. Eu quero que... Lembra que eu falei para você escolher duas? Deixa eu ver que horas são aqui, pra gente não... Eu também não quero pegar seu horário aí, tá? Não, tá cedo ainda. Vamos lá, eu quero que você leia... Primeiro leia uma poesia e diga por que você escolheu ela, tá? Agora vai ser bem improviso aí. Eu vou ler justamente aquela que quando eu li na Flip, você se encantou e até falou, poxa, seu livro tem tudo a ver com o meu curso de poemoterapia. Gente, isso que eu ia falar, tinha esquecido, tá vendo? Você lembrou, rapidinho. A escrita do Lucas tem tudo a ver com a saúde emocional, que é o meu objeto de trabalho. Antes da poemoterapia, eu sempre trabalhei com socioemocional, eu tenho alunos atípicos, eu faço intervenção, né, neuropsicopedagógica, eu trabalho com crianças com TDAH, enfim. E eu sempre trabalhei essa parte emocional. Quando eu fiz neurociência, eu tive um outro olhar da língua portuguesa, que é chato. Tem aluno que fala, professor, eu detesto português, mas eu adoro você, que você me cativa, entendeu? Então, olha isso, é um paradoxo. Não gosto que tem que ler, tem que interpretar, sabe como é que é? Infelizmente, no nosso Brasil não tem esse incentivo, mas vai ter. Eu tenho fé nessa juventude aí. Quando eu fiz uma oficina numa escola, que os alunos escreveram assim, ó, escola pública, tá? E aí, com muito orgulho. E aí, assim, quando eu entrei em contato com os textos dele, eu falei, meu Deus, eu tenho que ter esse livro. Por isso que naquele dia eu lá não estava tão prevenida, eu falei, eu tenho que ter, porque tem tudo a ver com aquilo que eu acredito, e as rimas dele são maravilhosas. Então, bora lá, fala aí a página que eu quero acompanhar. Então, antes de ler, eu queria fazer um comentário sobre o livro. Você falou que tem tudo a ver com o seu projeto de envolve saúde mental. Esse Sim. livro, ele também tem uma parte importante nele, porque ele vai muito também das minhas experiências com terapia. Em 2023, 2024, fiz bastante terapia. E esse livro foi um escape de colocar para fora todos aqueles sentimentos, pensamentos, tudo aquilo que eu estava ouvindo na terapia, aprendendo na terapia e colocando para fora em forma de palavras. Por isso que eles... Viu? Eu tenho um olhar muito apurado. A poematerapia aí. Então escolhe aí, fala aí. É O Resgate do Teu Ser. É a primeira poesia do livro. Página 11. Primeira, ó. Tá, vamos lá. Tô aqui, já estou nele aqui, ó. Lindo, lindo. Pode começar. Faça uma busca para se conhecer melhor, dando atenção para o que você sente de maior. Comece a olhar para o que te faz sentido. Encontrará o tesouro que estava perdido. Não dê muita atenção para o que irão falar. Decida agora mesmo por escolher se amar. Se não optar por ser quem é você, acabará entrando na rotina de um clichê. A sociedade espera que você seja de um jeito, mas se desfaça de um molde e seja um novo sujeito. Não tem importância por ser diferente.
O problema existirá se você não for contente. Por isso, olhe agora mesmo para o seu coração e faça um resgate buscando cada emoção. Irá sentir como a sua vida irá melhorar, porque você entendeu o que faz você se apaixonar. Nossa, que lindo. Esse aí foi em que momento? Foi nesse Então, momento da terapia? também, assim, mas eu não lembro agora o momento, o dia que eu escrevi ele. Mas ali no processo de montar o material, escolher as poesias, assim, as 10 primeiras foram escolhidas a dedo para serem as 10 primeiras. E essa primeira eu escolhi entre todas aquelas 80 para falar assim, essa aqui vai ser a primeira, essa vai abrir o livro. Ah, legal. Porque Ah, é muito lindo, né? O resgate do teu ser, muito lindo. ela faz uma síntese do livro todo. Ela praticamente resume o livro todo. Ah, é muito legal, como se fosse a poesia introdutória, né? Numa redação, né? Como se fosse a introdução, que na verdade é um pedacinho de todo o texto, né? Na verdade todo. Ai, é muito emocionante, eu estou emocionada, muito lindo. Eu leio e. Ah, o poeta do momento disse que você arrasou. Vamos para mais uma? Vamos lá. Quanto você tinha pensado em ler? Quanto? Duas ou três? Quanto você quiser. Então vamos lá, vamos para a segunda. Já que você falou tudo do livro, a gente vai para a segunda, para você continuar lendo e depois eu dou uma parada e a gente volta para nossa live. Vai, lê outra. Queria até comentar algo, porque você disse que acha emocionante, acha lindo, né? Outras pessoas disseram para mim coisas parecidas. Inclusive essa primeira poesia, uma pessoa aqui do meu bairro, que eu vendi meu livro para ela, ela falou que quando abriu o livro e leu aquela poesia, ela começou a chorar. Ela falou para mim depois. Ela começou a chorar. Eu fico pensando, meu Deus, porque tipo assim, eu leio isso aqui, tipo assim, em mim parece que soa tipo indiferente, sabe? Eu não consigo ler a minha criação e eu me emocionar. Eu acho tipo, estranho as pessoas leem o que eu escrevi e começam a chorar. É algo assim meio estranho. Não é poesia se não tocar na vida de outra pessoa, cara. Eu acho que, por mais que é aquela coisa de você comer a sua própria comida, né? E achar que é simples. E o outro vem, come e fala, poxa, que legal, que gostoso, o teu tempero é diferente, né? Uhum. Talvez seja assim para você. Vamos lá, vamos ler outra. Tem aqui o introspectivo, que é a poesia que eu falo sobre mim, que eu Tá. comento Qual é o número? a página 21. Tá. Eu tô com ela aqui. Que é uma poesia que eu falo sobre mim, sobre essa questão que eu sempre ouvi muito, que também vem a questão da terapia. Sempre ouvi muito, você tem que ser igual às outras pessoas, e não sei o quê, que você tem que ser mais aberto, que você tem que ser assim, que tem que ser assado. E eu sempre ali me cobrando, poxa, eu não consigo ser assim, eu não consigo ser tão aberto, eu não consigo ser tão assim, como é a palavra? Espontâneo. Sim, também. E na terapia que eu percebi. Introvertido. Extrovertido é a palavra. Eu não consigo ser extrovertido. E tenho introvertido. E eu não Sim, consigo ser como as outras pessoas, não consigo ser tão aberto. Mas eu entendi na terapia que eu não preciso ser como as outras pessoas, eu preciso ser eu. Eu preciso entender quem eu sou e perfeito. enxergar ver os meus limites, enxergar os meus limites, até onde eu posso ir, até onde eu posso chegar. E essa poesia eu conto um pouquinho sobre os introspectivos que tem por aí, não são somente eu. Isso aí. Aí, ó. Pode ler. Há coisas que somente um quieto irá perceber. O que a maioria não enxerga, ele vai ver. Alguém com coração fadado de magia. Para muitos não é nada, para ele é autonomia. Ele é capaz de sentir muito além. Seu pensamento se baseia no vai e vem. Capta as informações em cada detalhe. Quando escreve, não gosta que o atrapalhe. Gosta de ir em seu canto, mas isso não é Travou sinal um de tristeza. pouquinho para mim. Mas isso não é sinal de tristeza ou pranto. É apenas um traço da sua personalidade.
uma idiosincrasia, a sua particularidade. Pode estar quieto, mas sua mente está gritando, dotado de uma sensibilidade de ficar admirando. E mesmo que não goste muito de falar, ele tem um outro jeito de se expressar. Por isso, abrace aquele que é introspectivo, porque a forma de ser e sentir é relativo. Se parar para conhecer as suas qualidades, se surpreenderá com todos os detalhes. Nossa, que lindo! Uma coisa que me chama atenção em você são as rimas, cara. As rimas suas são maravilhosas. Obrigado. Nem sempre eu consigo rimar, o poeta sabe disso. O poeta, ele rima mais do que eu. Uhum. E até minha proposta mesmo é essa, né? Às vezes eu escrevo mais em prosa também. Mas a sua rima, assim, sabe? Acho muito legal as suas rimas. Assim, quando eu abri o livro, né? Depois que eu comprei, eu falei, pô, que legal, ele consegue rimar tudo. Aí, E é muito legal, foi muito bom. Isso é uma mensagem para os introspectivos, né? aí Fala aí da rima. vou abrir um textinho aqui da rima, que não é tão como você pensa. Eu também não sou tão bom assim em rima. O que você acha que eu rimei bastante? Porque eu sei que rimas, assim, não é uma obrigação da poesia. A poesia não Sim, tem, tem essa obrigação de ser rimada o tempo todo. Tem vários estilos de poesia. Mas eu acho sim. que uma métrica um pouco mais, dá uma sonoridade um pouco melhor. E eu pensei assim, eu vou começar a escrever assim. Só que, quando eu fui começar a escrever os meus poemas, tinha algumas que eu rimava mais, tem alguns que eu rimava menos, não conseguia rimar, não conseguia encontrar as palavras. Aí eu começava a procurar no Google É palavras, normal. palavras que rimam com tal palavra. Aí eu começava a ver lá e começava a tecer no meu texto aquilo que eu achava mais assim, de acordo com o que cabia ali. Tem isso Eu também. faço muito isso. Eu faço muito isso, pesquisa de palavras. Então, agora eu tô numa de inventar palavras. Eu inventei o verbo naturezar. Se você olhar lá na minha, no meu, no meu feed, porque eu coloquei uma caixinha e alguém pediu para escrever sobre a natureza. E aí eu fui e viajei, né? Vi um verbo naturezar e naturezar tá lá e todo mundo gostou. É, Isso mas é lindo, seus poemas são lindos. Agora pode falar, depois eu falo. no ensino médio eu fazia isso. Eu tinha uma poesia em específico, que é desse trabalho do romantismo, das poesias, que eu inventei uma palavra ali, o professor falou assim, que palavra é essa daqui? Você inventou, foi legal. Eu quero escolher uma agora. Eu quero a de número 25, pode ser? Para eu poder ler? Para você ler. Aí depois dessa eu posso ler aquela poesia da minha época da escola, que eu falei para você conhecer um Sim, pouco sim, pode, pode. Pode tudo aqui, ui. eu Pode. espero que você não fique muito. Essa até que você não vai ficar muito horrorizado, porque tem outras piores. Não, aqui você tem toda a liberdade. Pode ler essa daí, experiências. Experiência. Quando não conseguir entender por tudo que você já passou, entenda que você poderá perder, mas não é porque você fracassou. Para tudo há um motivo, ou até mesmo uma intenção. Se não conseguir ser objetivo, decida acalmar o seu coração. O que você passou foi aprendizado para o que ainda virá adiante. Quando perceber que isso foi ensinado, então sentirá o seu coração radiante. O que você viveu pode até ter sangrado, mas o tempo fará com que isso fique cicatrizado. Não deixe se abater por momentos de dor, mas faça deles uma escada ou seu elevador. Quando encontrar com quem precisa de você, aí você irá reconhecer que tudo o que passou valeu. Estarás preparado para estender a mão e verás estampada no rosto dele a sua gratidão. Nossa, lindo, lindo. Esse poema fala muito comigo. Tem tudo a ver com um poema meu chamado Ressignificar, que é um que vai entrar aí, que eu escrevi para uma revista, então não posso postar ele agora. Mas tem tudo a ver, sabe? Eu passei por algumas coisas na minha vida e quando eu li isso aqui, essa experiência, né, pensei nas cicatrizes, pensei no ressignificar da vida, da resiliência,
que uma aluna até pediu aí como tema para eu escrever sobre resiliência, eu vou escrever. Então, esse poema vai falar muito comigo, por isso que eu queria que você o lesse para mim, entendeu? Muito obrigada. Inclusive, essa foi uma das primeiras poesias que eu escrevi para esse livro. Nossa, aí, tá vendo? Ó, o poeta botou aí, fazer das pedras um lindo castelo, porque na minha poesia eu falo, das pedras fazer um castelo, somente assim o nosso caminho vai se tornando mais lindo e mais belo. Então é isso, é do limão fazer a limonada, e é isso aí, né? Uhum. Parabéns, Lucas, parabéns pela sua escrita, você é maravilhoso, tá? Não vem que falar que você não gosta de português, mas você é igual um aluno que eu tenho, ele diz que não gosta de português e você pede para ele fazer uma redação, ele fala, parece que ele está bebendo água. E não é uma redação de qualquer jeito, tá? Tem tudo organizado, com pontuação, com tudo. Ele diz, eu não gosto de escrever. Eu falei, isso aí é show. Eu acho que assim, quando você é bom em tudo que você se propõe a fazer, né? Tudo que você colocar o seu coração para fazer, você vai ser bom. Então, você é novo, você tem tempo, você pode fazer mais de uma faculdade. Não desiste. Vou falar para você, eu tenho o hábito de desistir, sabe? Em algumas coisas da minha vida. Hoje eu tô com 48 anos. Então, assim, se eu puder te dar um conselho, você tem idade para ser meu filho. Meu filho tem 29 anos. Então, não desista, como o poeta falou, e não jogue. Tudo é aprendizado. Uma coisa que eu aprendi, antes de você ler sua poesia, tem coisas que eu uso hoje, que eu aprendi lá atrás, que lá atrás para mim não fazia sentido, sabe? E hoje eu estou colocando em prática, sobretudo na escrita, sobretudo na poemoterapia. Então, nada é jogado fora. Tudo Deus tem um propósito e no momento certo você vai usar da sua vida. Seja ela profissional, seja ela relacional. Então, não joga nada fora, tá? Tente conciliar. Ou então você faz uma de cada vez. Tá? Lê aí a sua poesia agora para mim. Tem que achar aqui ainda. Vai, no seu Tá, tempo, vai lá. Enquanto isso eu bebo um pouquinho de água. ela está numa antologia. Ah, é? Quantas antologias você já escreveu, sabe? Eu participei? Você já tem poemas? Quê? Não, que você fala que eu participei? Você participou, você já tem poemas nela, já sabe a quantidade? Então, com esse segundo concurso que a gente participou do Primavera Paraty, esse foi o 20º. A 20ª será a 20ª antologia que eu participo com poemas, com textos meus. Mas livros é somente esse aqui. Livro solo só esse aqui. Não. Sim, mas você já está na minha frente aí nas antologias, olha isso. Por isso que quando eu falei que eu ganhei, eu falei, cara, eu tava com um time muito bom. Sabe assim, não desdenhando meu trabalho, meu poema foi bonito também, enfim, mas eu não esperava ganhar, não. Tinha muita gente fera lá, você era um deles, olha isso. Eu tô o quê? Eu coloquei 2 livros, agora vai sair uma revista, o outro, e 4. Com a Paraty, acho que 5 ou 6 só. Eu até perguntei para você, como que eu para ganhar isso aqui? O que eu tenho que escrever para ganhar esse concurso? Foi isso. Depois que eu ganhei, não foi? Foi isso, olha isso, gente. Ele é tímido, mas ele tem umas tiradas assim, sabe? Vai lá, achou? Achou seu poema aí? Achei a página. Ah, sim. Ele é tão. Gente, ele tem tanto texto que ele tá perdido, de tanto poema que ele tem, tanta antologia. Porque não Tenha paciência com o poema. Não é somente de poesia, eu também escrevo contos também. Nossa! Aí, poeta. Aí. Inclusive, Pô, eu chamei a pessoa certa, tá vendo? Vai, pode ler. Inclusive, antes de ter esse contato da poesia que eu falei para você da escola e tudo mais, querer ser um escritor de livros, eu queria ser escritor de novelas. Meu primeiro sonho foi esse, ser escritor de novelas. Legal. Eu até, na época, eu tinha 15 anos, 14 para 15 anos. Até tentei escrever, tipo assim, um enredo, assim, de novela, sabe essas novelas, assim, de época, de romance? Ah, legal. Muito bom. E os meus contos, eles trazem muito dessa particularidade minha, de escritor de novelas, assim. Você depois, mais para frente, quando você tiver a oportunidade, porque você terá, você vai ver como que tem essa parte minha.
Ah, eu quero sim. Já tô ansiosa. Eu tenho um romance. Eu comecei a escrever, mas não terminei. Tá aqui. Bom, essa poesia que eu vou ler é a poesia que eu escrevi na época da escola. O nome dela é Tá. Amor Reflexivo, para você já ver como que é o negócio. Aí, poeta, você que gosta de amor aí, preste atenção. Vai. É do ultrarromantismo. Isso. Andando pela minha vida, fui dos meus problemas esquecer. Aquela angústia e tristeza que em meu coração estava a prevalecer. Chorei por ela, briguei por ela, tinha esperança de meu amor retornar. O brilho que eu sentia quando ela passava era tão forte que eu não conseguia clamar. Nas profundezas do meu coração só havia o meu amor por ela, quente como fogo, doce como mel. Não vivia para mim, vivia para ela. Mas esse dilema só resultou no amargor do fel. Só vejo a escuridão por todos os lugares. Tudo dá errado depois de ser desprezado. O que vi em minha mente, o que vi em minha frente me deixou frustrado. A cena do pecado se tornando realidade. Hoje, depois de tantas lembranças, continuo o mundo a andar, procurando um lugar em que minha tristeza seja esquecida e um outro alguém possa eu encontrar. Nossa. Ultra, 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 mega power romântico. É aquele cara mesmo que falta deitar no chão pra mulher passar, não é não? Não é aquilo, né? Exatamente. Violão que sofrência, pagode, né? Eu falo com meus alunos que esses pagodes aí, essas sofrências, não é nada, não são nada diante do ultra-romantismo, né? Do cara romântico, não é isso? É, como Uhum. diz o Chacrinha, nessa vida nada se cria, tudo se copia. Então, esses caras de hoje não, né, não chegam nem aos pés, mas muito bonito. Não é um poema assim, claro, é melancólico, é o cara sofrendo aí, né? Quase que se debulhando em lágrimas, mas é bonito, é uma coisa. E olha, na época da escola, você tinha quantos anos, mais ou menos? Tinha 16 anos. Aí, 16 anos, você estava Não, apaixonado? aí perguntaram Então, isso, tá vendo? Olha só. Mas você entrou na mente de um apaixonado, né? perguntaram isso para mim no dia que o professor leu a minha poesia lá na frente de todo mundo. Pensando, nossa, mas você escreveu isso aqui? Você estava apaixonado? Você está gostando de alguém? Eu falei, não. Eu simplesmente peguei a matéria do livro, que era romantismo, li as poesias, gostei do que eu tinha lido, achei interessante nessa questão, tô angustiado, tô isso, tô aquilo, gostei, que eu sempre fui muito dramático. Isso eu sou dramático. Aí que eu fiz esse conectivo do drama, pensei assim, já que eu tenho que escrever de acordo com o que está sendo pedido, vou escrever uma poesia de acordo com o que está aqui nesse livro. Aí eu acabei escrevendo a minha. Nossa, ficou perfeito. Parabéns. Tinha que ter entrado no livro isso aí. Poxa, quem sabe? Mas aí Ai, não. muito bom o papo aqui. Tá muito bom. Peraí, deixa eu ver. Ai, tá quase acabando o tempo. A gente faz mais ou menos 1 hora, porque senão depois o Instagram ele ele tenta derrubar, enfim. Eu tô falando do Instagram, do próprio Instagram, mas vamos lá. Lucas, eu queria que você falasse um pouco sobre projetos futuros aí, rapidinho. Se você tem algum projeto, sei que você está na faculdade, né? Tá nesse dilema aí, se fica, continua na faculdade de letras, vai te ajudar. E vai, depois faz física, química, o que você quiser. Você pode, ao infinito e além. Mas você tem algum projeto assim, literário, alguma coisa em mente? Como é que tá a sua agenda aí? Fala aí pra gente aí. Então, aí é justamente que eu vou pegar um pouquinho do que eu falei no comentário anterior, que mais adiante você vai ter contato com esses textos assim que parecem novelas. Porque o meu primeiro livro ele foi um livro de poemas. Eu sempre quis ser um escritor e eu queria realizar aquele sonho no tempo mais corrido possível. Tanto que eu escrevi poemas Sim, assim, doidados. Em janeiro eu comecei, era maio, já tinha terminado. Que poemas é mais fácil escrever poemas, assim, são mais curtos, é um texto mais curto, não tem tanta exigência assim. Aí, o sim. próximo livro, eu já escrevi ele junto com esse de poesias, no ano passado. Só que ele ainda não está pronto. Eu ainda tenho que passar limpo o texto, arrumar toda a questão. Vai ser um livro de contos. São vários contos Legal. vão compor o livro. E vários contos assim, contos de mistério,
contos sobrenaturais, contos de amor, contos dramáticos, assim, tem um pouco de cada coisa para poder conhecer, aí mesmo que vocês vão conhecer o Lucas mesmo, o Lucas de verdade. Ah, legal. Então você gosta um pouco dessa coisa do mistério também? Você gosta do suspense, essas coisas assim? Também, também. Porque aí também tem a questão das antologias. Teve duas antologias com enfoque nessa questão do mistério, de coisas assim sobrenaturais, tristeza, melancolia, que eu tinha que escrever contos baseados nesse estilo de texto. E eu acabei pensando assim, poxa, eu tô aqui escrevendo já meus contos. Foi até um pouquinho difícil escrever, principalmente o segundo, que tem dois mistérios nesse livro. Foi um pouquinho difícil, porque eu não estava tão acostumado a escrever contos nesse estilo. Eu estava Sim. mais acostumado a escrever poesias nesse estilo. Aí, mas pensando um pouco, vendo o edital, lendo o que estava pedindo, eu acabei escrevendo e engatei, as pessoas próximas gostaram e tô doido aqui para poder passar esse texto a limpo, para poder criar esse livro logo. Ah, legal. Você tem uma data assim de término? Não, né? Ainda não tem nenhuma data para terminar o livro, para lançar. Então, eu tenho bastante contos escritos. E a quantidade que eu quero colocar no livro, para não ficar um livro tão grosso, mas também não tão fino. Eu tenho uma quantidade ali separada que eu sei que dá para colocar no livro. E Ah, só legal. que da Flip. A Flip foi remanejada do fim do ano para o meio do ano agora. É, Aí eu tô com essa questão de tempo corrido. Eu estou querendo passar esses textos a limpo logo para poder fazer esse livro, publicar esse livro antes da Flip, para poder ter a Flip como campo para poder vender. legal. Muito bom, né? Ai, muito bom mesmo. Ah, eu tô doida para já tô querendo ler. Já tô muito ansiosa aí para ver seus contos. Cara, muito bom mesmo, assim. Você é um escritor, né? Você tem. Então, nesse período, só para a gente fechar aqui, a última pergunta. Nesse período que você está escrevendo, né? Que você já separou alguns contos, que você estava escrevendo desde aquela época, você tem uma disciplina para escrever ou não? Com a sua vida corrida, de ter que estudar, enfim, se interessar por outros assuntos, ser a sua vida, né, pessoal? Você tem como é que fala, uma rotina de escrita, porque você quer. Na verdade, a Flip voltou para a época dela que era antes, né? Sim, Depois com a pandemia que mudou. Eu queria muito ir, não sei se eu vou conseguir. Mas você tem uma rotina? Não, já que eu quero, sei lá, publicar esse livro, ou tentar colocá-lo antes da Flip, ou o que seja. Você tem essa rotina para continuar escrevendo? Ou já tem todos os contos escritos, é só passar limpo? Como é que é? então eu já tenho todos eles escritos. Eu tenho uma quantidade boa, porque eu tenho mais de nessa questão de eu começar a escrever os contos na mesma época da poesia, eu tenho mais de 20 contos escritos. Nossa, É quase 30 que tem, mas eu não vou colocar todos, para não ficar um livro gigante. Vou separar, vou colocar um pouco agora, fazer um livro, depois, mais para frente, eu coloco os outros em outro livro. E a cabeça de ansioso, né? Pensando, fazendo o segundo, já pensando no terceiro, já pensando. é. Ah, muito legal. Mas eu também sou assim. Cara, muito show de bola. Assim, antes de você, a gente vai. Você já falou dos projetos, né? Desse livro. É, E aí, é fácil para a pessoa querer adquirir esse livro aí? É só falar com você no Instagram? Como é que é? Então, é só falar comigo pelo Instagram. Instagram é @lucas_mariano21 ou pelo meu WhatsApp, é DDD 024 998 70 22 14. É só entrar em contato comigo que eu também envio pelos correios. Ah, legal. Aí, ó, gente, comprem o livro, vale a pena. Eu amei. Eu super indico. Já postei foto dele aí, vou postar de novo depois. Lucas, olha, eu adorei estar aqui com você. A internet aqui está um pouquinho oscilando aqui, mas deu para fazer. O que que você achou desse nosso encontro? Eu quero que você fale rapidinho aí, para a gente fechar. Então, gostei bastante, gostei da oportunidade, gostei
do espaço. Na verdade, já tinha um tempo que você tinha me convidado, né, mas tinha falado assim por alto. Aí eu É. falei, vamos sim. Aí essa semana você retomou o contato, vamos fazer a live? Eu falei, vamos. Mas eu estava com muita coisa de fazer, de falar sobre o livro, de conversar um pouco mais com você. E foi, né? Porque assim, a minha vida, como a vida é corrida, eu dou aula, aí voltei a trabalhar numa correria, mudei de segmento, estava na educação infantil, fui para o Fundo 2, aí fiquei naquela loucura depois. Eu queria fazer logo depois do Mico Zedek, mas eu peço desculpa a você, mas estava na correria. Aí eu conversando com o poeta, ele falou, Leandro, não vai fazer mais não? Leandro, não, vou chamar o Lucas agora. Eu fui lá, chamei. Só que eu não tinha também quem fizesse o postzinho que eu não sei fazer. Gente, eu falo tudo aqui. E aí meu filho, aí a Bárbara que fez o marido da Bárbara que fez aquele post do Mico Zedek. E aí já meu filho foi. Vai acabar nosso tempo aqui. O Instagram já tá mandando a gente embora aqui. Então foi isso. Aí a gente conseguiu e eu quero te agradecer, tá? Aí, ó. 16 minutos. Ele tá expulsando a gente. Então eu te agradeço, Lucas, por tudo. É 1 hora e pouca só. Por Uhum. tudo que você fez aqui, pela sua poesia e pela sua companhia, tá bom? Eu que agradeço